Então quer dizer que você não deve mais fazer faculdade de medicina? Pois é, esse foi um conselho que o Elon Musk deu em um podcast alguns dias atrás. Para você entender um pouco melhor, ele disse que os robôs humanoides da Tesla devem superar os melhores cirurgiões do mundo em poucos anos. E ele também fez uma projeção sobre o custo da saúde despencar nos próximos anos se esses robôs forem produzidos em escala global até 2030. Vamos entender o que isso aí quer dizer. Porque assim, na minha opinião, eu acredito que ele esteja sendo um pouco otimista demais. Acho que a gente tem inúmeros outros fatores que a gente precisa analisar quando a gente começa a falar que uma carreira vai deixar de existir. Então, assim, bem especificamente no caso da medicina, a gente precisa entender primeiro que para esses robôs cirurgiões, né, então poderem entrar dentro de um centro cirúrgico e substituir um médico, um cirurgião em uma cirurgia, ele precisa ser criado, ele precisa ser treinado, muitas vezes precisa até ser operado, nem sempre eu sei, mas muitas vezes precisa ser operado por um ser humano. Então não é tão simples assim, de repente, um robô surgir e substituir aí médicos no mundo inteiro. Outra coisa que precisa ser considerada é que desenvolver essas tecnologias, elas levam tempo. Pode ser sim que um robô consiga fazer já uma cirurgia específica X, só que isso não quer dizer que ele vai conseguir fazer todas as cirurgias que existem. E pode ser que talvez no futuro a gente tenha assim um robô que faça cada tipo de cirurgia. Só que isso não vai acontecer do dia para a noite, não é de repente, isso realmente leva tempo. E o último ponto que eu acho que é um dos mais importantes aí nesse quesito é que o acesso à tecnologia, ele não é globalizado. Então a gente tem muita desigualdade, a gente tem países que têm sim acesso à tecnologia mais fáceis que os outros, e aqui entra diversas questões entre saúde pública e saúde privada, não é tão simples assim falar que vai ser produzido em escala global, porque a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Então, quanto tempo realmente levaria para esses robôs substituírem cirurgiões em escala global? Eu não acho que isso vai acontecer dentro de tão poucos anos aí como talvez foi previsto. Mas assim, a gente precisa entender algumas coisas. A tecnologia, ela está sim, já desde hoje, transformando muito a nossa relação com as profissões e está transformando a medicina. Em passos talvez mais lentos do que o Elon Musk falou, mas isso não quer dizer que essas transformações não podem vir a acontecer. E quando eu estou conversando com alguém que pensa em entrar na medicina hoje, eu acho que é muito importante que essa pessoa ela não olhe para a medicina de 10 anos atrás, nem de 5 anos atrás. E digo mais, talvez é até perigoso olhar para a medicina de hoje. Ela deve sim olhar para a medicina daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, que tudo bem, pode não ser o cenário de médicos deixando de existir e robôs fazendo tudo, mas é um cenário sim onde a tecnologia tem um espaço muito grande dentro dessa profissão. E essas tecnologias, elas não estão vindo como algo passageiro, elas estão vindo para ficar. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês, alguns um pouco mais extraordinários e outros um pouco menores, só para vocês entenderem como que dentro da carreira de um médico a tecnologia já está afetando. O primeiro deles é que na China a gente já tem hoje um hospital que é operado inteiramente por inteligência artificial. Esse hospital ele foi desenvolvido por uma universidade em Pequim e ele conta com 14 médicos e 4 enfermeiros que não são pessoas, são inteligência artificial. É o primeiro hospital do mundo a ser operado sem pessoas diretamente, né, só através de inteligência artificial. E o que eles fazem? Eles simulam consultas, fazem diagnósticos e tratamentos para pacientes respiratórios e chegam a atender mais de 3.000 pacientes por dia. E assim, o que para mim mais me surpreendeu é que o acerto dessa inteligência artificial nos diagnósticos é muito alto. É de 93% a 97%. E o custo operacional baixou 60%. Então, assim, é algo que já existe em escala global? Não. É algo que vai passar a existir em escala global ano que vem? Muito provavelmente não. Mas é algo que já está acontecendo, a passos mais devagar, mas que está acontecendo e pode sim vir a se tornar global. A gente não tem como prever também todo o futuro. Uma segunda coisa muito interessante também que já está acontecendo também na China são quiosques médicos e cabines operadas por inteligência artificial. Elas foram colocadas em grandes centros urbanos como Xangai e já estão em operação. E o que elas fazem? Os pacientes, eles vão lá, entram nessa cabine, eles descrevem os sintomas que eles estão tendo. Essa cabine, a inteligência artificial, vai medir os seus sinais vitais e vai te passar um diagnóstico. E a precisão
precisão que esse diagnóstico está tendo é de 95%. Também é uma precisão muito alta. De novo, tem isso no mundo inteiro? Não. Já é uma realidade aí no Brasil? Ainda não. Mas são tecnologias que estão acontecendo em certos lugares do mundo, que estão sendo criadas e podem vir a se tornar globais daqui a um tempo. Agora, indo para algo um pouco mais comum, digamos assim, né? Não tão extraordinário e tão extremo, a gente pode ver a inteligência artificial auxiliando muitos pesquisadores da área da saúde. Tem uma pesquisa muito forte que está sendo feita para que seja possível alterar os genes humanos, ou seja, para que a gente possa impedir doenças hereditárias de acontecer ou pausar aí, né? Conseguir acabar com ela antes de piorar. E a gente teve um avanço muito forte em uma dessas pesquisas por causa da inteligência artificial. Então, um grupo de pesquisadores do MIT, Harvard e Yale utilizaram inteligência artificial para conseguir avançar com essa pesquisa e já conseguiram ver que é possível sim modificar esses genes humanos. Então, a gente vê a inteligência artificial sendo grande aliada dos médicos hoje em dia também. E isso é importante porque muda um pouquinho a visão de a gente ver a inteligência artificial só como alguém que vai substituir a sua profissão. A gente passa a ver a inteligência artificial também como alguém que pode ser um grande aliado do profissional. Uma quarta coisa que também já está acontecendo, e essa eu ouso dizer em uma escala um pouco mais global, é utilizar a inteligência artificial para diagnóstico. Então, diversos hospitais, inclusive no Brasil, já utilizam a IA para auxiliar em diagnóstico. Já existem diversas ferramentas que ajudam a analisar prontuários e a ver exames e a trazer diagnósticos, inclusive com uma precisão muito alta também, que chega perto de 95%, e inclusive também em exames de imagens, a gente tem alguns dados que a IA conseguiu identificar câncer de pele, por exemplo, de forma mais rápida e mais eficaz que um ser humano, ao olho nu do ser humano, né? Então, assim, a gente tem também a IA como grande aliada de diagnósticos. E tem aqui até um outro detalhe, né? Não olhando no lado do médico utilizando a IA, mas olhando do lado do paciente também. Muito comum, talvez você já tenha feito isso, fez um exame de sangue ou fez, sei lá, algum ultrassom, algum outro exame de imagem, jogou no ChatGPT e pediu aí para ele dar a opinião dele como médico, para você saber qual exame estava bom, qual exame não estava tão legal. Então, assim, a gente sabe sim que até o próprio ChatGPT, que é talvez a inteligência artificial mais utilizada no Brasil hoje, já consegue auxiliar aí no diagnóstico. E o quinto exemplo que eu quis trazer é de uma startup brasileira do Rio Grande do Sul que utiliza inteligência artificial para diminuir os problemas e os erros aí de prescrições médicas. Eles conseguem identificar erros de unidade de medida e até medicamentos que não deveriam ser colocados juntos dentro de uma mesma prescrição. E eles até oferecem já uma solução gratuita para o SUS. Então, assim, esses são só alguns exemplos que eu trouxe para vocês, e com esses exemplos a gente consegue sim ver que a IA ela veio para ficar, não vai ser uma moda passageira, ela já está sim ajudando médicos e pacientes aí no mundo inteiro. E de início eu realmente enxergo os profissionais da área da saúde utilizando IA como uma ferramenta que vai facilitar e auxiliar o trabalho deles. Então, ajudando em diagnósticos, ajudando a prever problemas, apoiando aí o tratamento de doenças e talvez substituindo algumas funções. Então, assim, algumas funções que médicos e outros profissionais da saúde antes eles precisavam fazer, hoje eles já conseguem delegar para uma inteligência artificial. Mas eu não consigo imaginar agora, num curto período de tempo, a IA substituindo aí os médicos no mundo inteiro e essa profissão deixando de existir. Mas a gente precisa ter um cuidado. A gente não pode ignorar o fato de que essas outras tecnologias, talvez mais futuristas, elas estão crescendo e que daqui a pouco elas podem sim se tornar globais. Eu acho que é um perigo muito grande você só achar que a tecnologia vai só fazer o que ela já está fazendo hoje. Na verdade, não. Acho que tende a crescer ainda mais o papel dela e a nossa relação com a tecnologia e com as profissões vai acabar mudando aí ao longo dos anos. Então, precisa sim ter esse olhar atento. Porque assim, a gente precisa sim levar em consideração e pensar na possibilidade de daqui a alguns anos um robô poder sim substituir um cirurgião e pensar que esse robô, ele não cansa, esse robô ele não treme, ele não dá horas de plantão, esse robô ele tem uma precisão milimétrica, ele tem uma visão apoiada por IA e que a gente pode ter dados que a precisão de cirurgias desse robô é acima de 95%.
muito provavelmente daqui a uns anos, não estou dizendo hoje, mas daqui a alguns anos, você se sentiria muito seguro de ser operado por esse robô. Então, essa pode sim ser uma realidade que vai vir a existir daqui a uns anos. E quem está entrando na área da saúde, é claro que precisa estar atento a essa possibilidade. Isso não quer dizer que você entrando na área da saúde hoje, você está indo num caminho aí que não vai ter futuro. Não! Só que muito provavelmente as tarefas desse profissional da área da saúde vão ser diferentes no futuro. O papel desse profissional vai ser diferente. E você precisa estar disposto a entender que, mesmo você entrando em uma área da medicina X hoje, daqui a 10 anos não vai mais ser igual e você vai precisar se adaptar, porque lutar contra não adianta. A gente já viu isso aí acontecendo anos e anos atrás na história, não é assunto para esse vídeo, mas enfim, a gente precisa realmente se adaptar. E aqui a gente entra no ponto principal para mim desse vídeo, é que em 2026, com a velocidade que as coisas estão acontecendo hoje, com as tecnologias que a gente tem hoje, com as projeções que a gente tem hoje, muito mais importante que você perguntar, né, se perguntar se a profissão que você pensa em exercer vai existir daqui a alguns anos. Então, se perguntar se a medicina vai existir, vão existir médicos, vão existir cirurgiões, muito mais importante que você ter esse questionamento é você ter o questionamento do que vai mudar. O que você, como profissional, vai precisar fazer para se adaptar? Qual tipo de atividade, quais são as tarefas que você normalmente fazia hoje que você vai deixar de fazer? O que de diferente você vai precisar aprender? Onde que você vai precisar se adaptar? É entender o que significa ser médico em um mundo onde a IA já está fazendo diagnósticos e onde robôs já conseguem exercer papéis de cirurgiões. Então é entender onde que você, como médico, se encaixa nessa realidade. E não só como médico, honestamente, como qualquer outro profissional. Nesse vídeo aqui eu quis trazer o exemplo da profissão de medicina, mas isso na verdade está acontecendo com qualquer área no mundo hoje. E assim, talvez o médico do futuro realmente não vai mais ser quem opera, mas vai ser quem decide, quem acompanha e quem cuida do paciente. As atividades do profissional realmente podem mudar e aquelas tarefas mais repetitivas, elas tendem a mudar. Então, se você pensa em entrar aí na medicina no próximo ano ou nos próximos anos, ao invés de você ficar se perguntando se essa profissão vai existir, começa a se perguntar quais mudanças que estão acontecendo e onde você se encaixa dentro dessa profissão com essas mudanças. E o que você acha disso tudo? Você já se sentiria seguro de ser operado por um robô? Me conta aqui nos comentários. E se você está escolhendo sua profissão, aproveita e se inscreve aqui no canal que todas as semanas eu te ajudo a escolher a profissão ideal para você e também falo sobre as mudanças aí nas profissões e sobre o futuro de cada profissão. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.